Eu convido você, neste momento, a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo o Êxodo. Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Êxodo. Nós estamos aí na nossa série sobre os 10 mandamentos e hoje nós continuamos a nossa série onde nós vamos ver mais um mandamento. Nós faremos a leitura do verso 1 e 2 e do verso 13. Hoje, queridos irmãos e irmãs, o tema do nosso sermão é A Vida Vale Mais. E hoje nós vamos falar de um assunto importante dentro da palavra de Deus. Encontrou Êxodo 20, verso 1 e 2 e o verso 13. A palavra de Deus diz assim: Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não assassinarás. Esta é a palavra do Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos ao nosso Deus em oração. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que gera em nós vida e liberdade. Te louvamos pelo privilégio que temos de sermos teu povo, de ouvirmos continuamente a boa nova do teu evangelho, que gera em nós vida, que traz paz ao nosso coração, que realmente nos ensina que nós temos um Deus de vida, um Deus que protege a vida, um Deus que promove a vida. E nesse tempo tão difícil de morte, que nós venhamos, Deus, por meio da tua palavra e do teu Espírito, a sermos instrumentos da tua palavra, do teu evangelho, da boa nova que temos em Cristo Jesus. Fala ao nosso coração, que a tua palavra chegue no profundo do nosso ser, que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e meu Redentor. Por Cristo Jesus, eu oro, nós oramos. Amém e amém. Queridos, o tema do nosso sermão nessa noite é A Vida Vale Mais. Todos nós concordamos com este mandamento, não é? Todos nós concordamos que não devemos matar ninguém de forma arbitrária, que é errado e até mesmo um crime, é pecado tirar a vida de alguém. Mas até onde esse mandamento alcança? Para todos, né, no nosso imaginário, pelo menos, a vida vale mais. Assassinato, queridos, é uma coisa que nos deixa assustados. Quando sabemos de alguém que, por vingança, ou mesmo por um roubo, ou por um desentendimento, tira a vida de alguém, nós ficamos em choque. Principalmente quando este criminoso era alguém que deveria amar, que deveria proteger, que deveria preservar a vida das pessoas à sua volta. Quando nós ligamos a TV e assistimos o noticiário, vemos mortes absurdas, pessoas que são mortas por nada. A vida vale mais, mas parece que para alguns a vida não vale nada. Vemos, queridos, pessoas tirando a própria vida, e isso deve fazer a gente chorar. Jovens, adolescentes, adultos, crentes ou não crentes, cometem este pecado, tirar a sua própria vida. Não existe dados seguros, mas no Brasil cerca de 12 mil pessoas tiraram a vida no ano passado. No mundo, cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio. Esse número pode ser muito maior diante do tabu que esse tema ainda envolve. Ainda, queridos, nós vemos crianças sendo assassinadas por meio do aborto. Não existem dados seguros sobre essa prática, mas cerca de 80 mil mulheres no ano passado passaram por algum procedimento decorrente do aborto. Quando nós pensamos também nos idosos e vemos que a nossa sociedade, os idosos são às vezes descartados e alguns veem até mesmo a eutanásia como solução. Cada vez mais países legalizam a prática da eutanásia. Cada vez mais, a cada ano, novos pedidos são feitos, solicitando este meio para dar fim à vida. Ainda, queridos, nós poderíamos pensar
na morte da natureza. Nós quase não pensamos na mordomia ambiental, na preocupação com a ecologia. Quase nós não refletimos sobre, por exemplo, o desmatamento, sobre os animais que estão em extinção, sobre a poluição dos rios, sobre o uso consciente dos recursos naturais. E quando a gente começa a pensar na palavra de Deus, aquilo que Deus nos ensina, que a sua criação é a boa criação de Deus, quando nós não pensamos nisso e usamos de forma realmente irresponsável, nós estamos trazendo morte sobre a criação, sobre o mundo de Deus. Não é à toa que toda a criação geme com expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Nós ainda poderíamos pensar em guerras. Quantas guerras nos nossos dias ainda estão acontecendo? Quantos países que estão em conflitos? Quantas vidas que são perdidas por meio de guerras? Ou ainda por desastres naturais? Quantos terremotos, quantos tsunamis, quantas enchentes, quantas coisas que fazem com que vidas sejam ceifadas. Mas ainda, queridos irmãos e irmãs, nós poderíamos pensar numa morte que a gente quase não pensa, mas a morte aos poucos, a morte diária, por meio dos vícios, por meio do uso imoderado de bebida, de comida, pela má alimentação, por uma vida desorganizada, com pouco sono, essa morte que acontece aos poucos, sem a gente perceber, gerada por vício, gerada por uma vida realmente fora daquilo que Deus planejou para cada um de nós. A vida, queridos, está banalizada, e esse mandamento está aqui para nos livrar da morte. O que esse mandamento significa? Nós precisamos responder. Como que Jesus ensinou esse mandamento? E nós vamos ver nessa noite, queridos, porque a vida pertence a Deus. Nós devemos preservar a vida, nós devemos proteger a vida e nós devemos promover a vida, pois Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Rei, veio para isso. E esse mandamento, eu coloquei para você, a gente vai ver ele em 3 partes. A primeira é que a vida pertence a Deus. A Bíblia nos ensina isso. A segunda é que a vida deve ser protegida. Nós corremos o risco da morte no nosso mundo. E uma terceira verdade é que a vida deve ser promovida. Jesus veio para promover vida entre nós. Observe, queridos, a primeira verdade, a vida pertence a Deus. Nós precisamos, e nós lemos, no início aqui da nossa mensagem, a abertura dos 10 mandamentos. A cada mandamento, nós precisamos lembrar disso. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Os irmãos lembram que a gente continuamente tem falado isso, que cada mandamento existe para trazer liberdade e vida. Então, este mandamento aqui, ele tem um objetivo: trazer vida ao povo de Deus, trazer vida a mim e também a você. E o ensino claro da palavra de Deus, queridos, é que a vida pertence a Deus. Quando Deus ordena que nós não devemos matar, ele faz isso, pois ele é o dono da vida. Ele é o dono de todas as coisas. É ele quem decide quem vive e quem morre. O único que pode tirar a vida de alguém é o Deus Criador. Então, quando Deus nos ordena a não assassinar, a não matar ninguém de forma injusta, Deus está lembrando o seu povo da onde o próprio Deus os havia tirado. Eu quero que você lembre comigo do Egito. Pense um pouquinho comigo quando os hebreus eram escravos lá, quando as crianças foram mortas a mando do tirano Faraó, quando as pessoas foram mortas, quando o Egito começou a colocar peso sobre os ombros dos hebreus, aquela crueldade terrível que tirou muitas vidas do meio do povo de Deus. O povo deveria lembrar desse mandamento, porque Deus os tirou desse tempo de morte, desse tempo de escravidão. E nós ainda, queridos, poderíamos lembrar daquele episódio que nós vemos Moisés, quando ele vê um egípcio espancando um hebreu, e Moisés defende o seu irmão, e ele mata o egípcio. Da mesma maneira, depois nós vemos Moisés separando 2 hebreus que estavam brigando, e ele acaba fugindo, porque ele acha que o pessoal havia descoberto que ele havia matado um egípcio.
Queridos, nós não devemos matar, nós não podemos tirar a vida de alguém, pois o Senhor é o único, o Senhor da vida, Ele é o Deus que nos deu a sua vida. E quando nós olhamos na história, e nós lembramos da história do povo de Israel, pense em Jonatas intercedendo a Saul por Davi, implorando que o seu pai não cometesse esse crime, que o seu pai não derramasse sangue inocente. Pense, por exemplo, em Abigail, quando ela evita o assassinato de Nabal por Davi, quando ela prepara todas as coisas, ela vai de forma antes de Davi chegar, ela vai ao encontro de Davi para acalmar o seu coração. Pense em Davi, que teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas não fez isso. E eu e você somos chamados a pensar no próprio Senhor, no Evangelho, que ao invés da morte, nos deu vida através de Cristo Jesus. Ao invés de nos matar, ao invés de nos deixar entregues à própria sorte, seguindo o curso deste mundo, Deus da vida nos deu vida. Queridos, se Deus não tivesse agido como Deus da vida e da liberdade, o Egito não teria sido somente casa da escravidão, mas teria sido casa da morte. Se Deus não fosse um Deus de vida, se a vida não pertence a Deus, o povo de Israel não existiria, as tribos de Israel não teriam continuidade. Mas quando Deus liberta Israel do Egito, o Senhor tornou a própria vida um sinal da sua graça. Quando Deus salva o seu povo, quando Deus permite que o seu povo viva, Deus estava declarando isso: eu sou um Deus de vida. E o próprio Jesus nos ensina que ele veio para trazer vida. Por isso, queridos, não respeitar a vida de outra pessoa, ou até mesmo tirar injustamente a vida de alguém, é uma afronta ao Deus da graça. Quando nós declaramos que a vida pertence a Deus, nós queremos dizer que a vida pertence somente a Ele. E aqui nós somos lembrados pela palavra de Deus que há uma diferença radical entre nós, as criaturas, e Deus, o Criador. Esse mandamento nos lembra do nosso lugar no mundo. Esse mandamento foi nos dado para nos colocar no nosso devido lugar. Eu e você não podemos ocupar o lugar que é de direito somente de Deus. Nós não podemos usurpar o lugar de Deus de juiz ou de executor, porque Deus odeia o assassinato. Esse sexto mandamento está aqui porque ele proíbe essa barbaridade, esse pecado desumano que é o pecado de tirar a vida de alguém. E Jesus nos lembra no Evangelho que o diabo foi homicida desde o princípio. Depois que Adão e Eva, eles pecam, o primeiro crime, o primeiro pecado que nós vemos relatado na Escritura Sagrada, é quando Caim se levanta contra o seu irmão Abel, e porque o seu coração era mau, ele tira a vida do seu irmão. Porque Caim, ao invés de alimentar o amor no seu coração, alimentou a inveja, a ira contra o seu irmão, e ele acabou tirando a vida do seu próprio irmão. E o Evangelho de João, na sua carta, João vai dizer que as obras de Caim eram maus e as de seu irmão eram justas. Abel, o inocente, foi morto por causa de Caim. Queridos, a primeira verdade que nós vemos aqui: a vida pertence a Deus. Somente Ele controla as nossas vidas. E lembre-se, o nosso Deus é um Deus de vida. Lembre-se que Jesus veio não para condenar o mundo, não para trazer morte a esse mundo, mas veio exatamente para destruir a morte. E Deus, queridos, é cheio de misericórdia. Nós merecíamos a morte, nós merecíamos o inferno, nós merecíamos ficar mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Deus sendo esse Deus de vida, Ele não nos tirou a vida, mas Ele nos deu a vida de Jesus. A vida pertence a Deus, e o nosso Deus é um Deus que compartilha da sua vida conosco. Por isso eu quero perguntar para você, que está aqui ouvindo a palavra de Deus, quantas vezes nós alimentamos pensamentos de morte? Quantas vezes, queridos irmãos e irmãs, as nossas crianças, os nossos filhos e filhas estão expostos a brincadeiras que brincam com brincadeiras que não são brincadeiras,
mas que fazem com que as nossas crianças possam correr o perigo da morte. Quantas vezes nós achamos que temos o direito de decidir quem pode viver ou quem pode morrer? Queridos, a vida pertence somente a Deus e Ele compartilhou da sua vida conosco. Mas veja comigo uma segunda verdade. A vida pertence a Deus, mas a vida também deve ser protegida. Uma segunda coisa que nós podemos ver neste mandamento de não assassinar, de não matar, de não tirar a vida de ninguém injustamente, é que a vida deve ser protegida. E a Escritura, queridos irmãos e irmãs, Calvino vai dizer, assinala duas razões aonde se assenta este mandamento. O primeiro é, a vida deve ser protegida, porque o ser humano é a imagem de Deus. O ser humano foi criado à imagem de Deus, e quando nós matamos uma pessoa, nós estamos, queridos irmãos e irmãs, afrontando, desonrando a Deus. E uma segunda razão, Calvino diz que a Bíblia nos ensina, é porque essa pessoa é igual a mim e a você, é de carne e osso. Por isso, aquele que profana a imagem de Deus peca. Aquele, queridos irmãos e irmãs, que não trata o outro como realmente uma vida santa, aquele que realmente não olha para o outro e percebe a sua humanidade, está pecando contra Deus e contra a sua própria carne. A vida deve ser protegida. Queridos, nós não precisamos ir muito longe para ver que a morte está sempre à espreita. Como dizem por aí, para morrer basta estar vivo. Desde que nascemos e até mesmo durante a gestação, nós estamos sempre correndo o perigo da morte. E porque a vida pertence a Deus, porque Jesus veio para trazer vida plena, cada um de nós é chamado a proteger a vida, a sermos guardiões da vida nossa, dos outros e de todos aqueles que Deus coloca no nosso caminho. A nossa confissão de fé maior de Westminster, ela diz assim sobre esse mandamento: os pecados proibidos no sexto mandamento são o tirar a nossa vida ou dos outros, exceto no caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária, a negligência ou a retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida devem ser combatidos. A nossa confissão de fé ensina, queridos, que nós não podemos tirar a nossa vida, nem a vida das outras pessoas, muito pelo contrário, nós não podemos ser negligentes ou desprezar os meios lícitos criados por Deus para a preservação da vida. Quando nós olhamos para uma pessoa, nós precisamos lembrar, queridos irmãos e irmãs, que essa pessoa carrega a imagem de Deus, que essa pessoa desfruta da nossa humanidade, que essa pessoa desfruta das mesmas coisas que a nossa carne, nós compartilhamos a nossa humanidade. E há um trecho muito interessante, quando C.S. Lewis, queridos, ele declara que não existem pessoas comuns. E ele diz o seguinte: é com os imortais que nós fazemos piadas, trabalhamos e casamos. São os imortais, aquele a quem esnobamos e exploramos. Devemos proteger a vida, pois cada ser humano importa. Porque quando nós olhamos para uma pessoa que está à nossa frente, queridos, nós precisamos lembrar que ali está uma pessoa imortal diante de nós. Ali está uma pessoa que carrega a imagem de Deus. E por isso, queridos, a vida deve ser protegida. Ainda mais num tempo em que a morte é banalizada. Ainda mais num tempo onde que às vezes essas coisas se tornam corriqueiras e a gente se acostuma com essas culturas de morte. E nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, lembrar que este mandamento, por exemplo, ele proíbe o suicídio. E falar sobre o suicídio, queridos irmãos e irmãs, nós devemos falar isso com um coração pastoral. O suicídio é pecado, pois ao invés de proteger a vida, a pessoa intenta contra a sua própria vida. Isso precisa ficar bem claro. Suicídio é pecado, mas não é um pecado imperdoável. Nós não podemos, queridos, de forma categórica, afirmar que uma pessoa que tira a sua vida não tem chance de salvação, porque nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, que a questão do suicídio, que envolve depressão, que envolve doença,
é uma doença. E nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, tratar isso com um coração pastoral. Nós precisamos lembrar, queridos irmãos e irmãs, que quem já vivenciou isso, perto da sua família, no seu círculo de família ou de amizade, isso é devastador. Mas nós devemos proteger a vida. Nós devemos realmente nos lembrar, queridos, que tirar a nossa vida é quebrar o mandamento de Deus. E nós devemos lembrar que nós somos chamados a proteger a vida. Nós não podemos só afirmar que suicídio é pecado. Nós não podemos só ficar no campo das ideias. Mas eu e você somos chamados a proteger a vida, a sermos instrumentos de Deus para trazermos palavras de esperança e de consolo àqueles que estão passando por momentos terríveis. A Bíblia, queridos, relata 5 casos de suicídio. A Bíblia diz que Abimeleque se suicidou, que Saul se suicidou, que Aitofel se suicidou, que o rei Zinri se suicidou e que Judas também tirou a sua própria vida. Nós precisamos lembrar que quando os servos de Deus, como Jonas, como Jó e Elias, pediram a própria morte, Deus não concordou com isso, mas Deus cuidou dos seus servos, Deus protegeu os seus servos, Deus, queridos irmãos e irmãs, garantiu aos seus servos a vida que ele prometeu. Então, quando nós tratamos desse tema, nós precisamos tratar esse tema com coração pastoral. Nós devemos acolher aqueles que estão passando por momentos difíceis, aqueles, queridos irmãos e irmãs, que estão em depressão, aqueles que estão passando por momentos tão difíceis, e nós precisamos lembrar que isso envolve várias questões biológicas. Nós precisamos lembrar, queridos irmãos e irmãs, que nós não somos chamados a julgar, a condenar, mas nós somos chamados como Jesus fez. Nós somos chamados a amparar, nós somos chamados a consolar, nós somos chamados a promover uma cultura de vida, de cuidado, de apoio. A igreja de Jesus é chamada a proteger a vida. Por isso, ore por aqueles que estão depressivos, ore por aqueles que sofrem quando passam por esse momento tão trágico e difícil. Nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, proteger a vida. Mas o 6º mandamento também proíbe outra coisa, proíbe o aborto. Quando nós pensamos no aborto, queridos, no mundo antigo, era uma prática comum assassinar crianças. Crianças que nasciam deformadas, crianças eram abandonadas, eram jogadas, eram deixadas em lugares para morrer sozinhos. E no Ditaquê, um dos documentos mais antigos da igreja, assim esse documento escreve: não assassine uma criança por meio do aborto, nem mate um recém-nascido. O Salmo 139 afirma que Deus é quem forma o nosso interior. É Ele que, como um artista, queridos, nos tece no ventre da nossa mãe. E segundo um autor, foi principalmente, queridos, a cosmovisão judaico-cristã, em particular na igreja primitiva, que as crianças foram valorizadas, que as crianças, queridos irmãos e irmãs, foram consideradas dignas de proteção. As crianças participaram do ministério de Jesus. O próprio Senhor nos diz: deixem que as crianças venham a mim, porque delas é o reino dos céus. Ao comentar um trecho de Êxodo, Calvino escreve o seguinte sobre isso: o feto, embora no ventre da mãe, já é um ser humano, e torna-se quase um crime monstruoso tirar dele a vida que ainda não começou a desfrutar. Se parece horrível matar um homem em sua própria casa do que em um campo, porque a casa de um homem é um lugar de refúgio mais seguro, certamente deve ser considerado mais atroz, destruidor, um feto no útero ser tirado antes que ele venha à luz. Nós devemos, queridos, proteger a vida. Nós devemos, queridos irmãos e irmãs, discutir isso não apenas no campo das ideias, e nós sabemos que existem uma complexidade de temas aqui envolvidos sobre esse tema, mas quando nós consideramos o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo, durante o seu ministério público, foi um defensor da vida. Os milagres de Jesus, o seu ensino, a sua defesa das mulheres,
a sua defesa das crianças, a sua defesa dos marginalizados. Jesus defendia a vida e os seus milagres, o seu poder demonstravam isso. Ele veio para gerar vida, ele veio para ressuscitar os que estavam mortos. Jesus veio para dar a sua vida em nosso favor. E a igreja, da mesma maneira, é chamada não apenas para discutir isso no campo das ideias, mas a igreja é chamada, queridos irmãos e irmãs, a como Jesus, acolher aqueles que sofrem, acolher aqueles que precisam da graça de Deus, proteger a vida daqueles que estão perto de nós e daqueles que Deus coloca no nosso caminho. Jesus foi um protetor da vida. Mas uma terceira e última verdade que nós vemos, queridos, a vida, ela pertence a Deus. Essa é a primeira verdade. A vida, ela deve ser protegida. E a terceira verdade, a vida deve ser promovida. A vida não deve ser apenas protegida, mas a vida deve ser promovida. E o nosso catecismo maior vai dizer exatamente isso, que nós devemos, queridos irmãos e irmãs, promover a vida pela paciência em suportar a mão de Deus, tendo, queridos irmãos e irmãs, sossego mental, alegria de espírito, o uso sóbrio de comida, bebida, remédio, sono, trabalho e recreios, por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficos, brandos e corteses, a longanimidade e a prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente e perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos e protegendo e defendendo o inocente. A vida deve ser promovida. E a vida, queridos irmãos e irmãs, ela é promovida quando a ira pecaminosa, quando o ódio, quando a inveja, quando o desejo de vingança, quando todas essas paixões excessivas e os cuidados demasiados, quando nós, queridos irmãos e irmãs, não fazemos uso moderado de comida, bebida, trabalho e recreios, as palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos e tudo que tende à destruição da vida de alguém devem ser evitados e não incentivados. Nós devemos promover a vida. E às vezes você está aí pensando, olha, eu nunca matei ninguém, eu nunca tirei a vida de alguém, né? Eu nunca cometi esse crime bárbaro. Mas nós vamos ver, queridos irmãos e irmãs, que Jesus, no Evangelho de Mateus, ele vai no fundo, ele vai no âmago deste mandamento. Mas antes da gente olhar para aquilo que Jesus nos ensina sobre esse mandamento, não matar, não tirar a vida de alguém injusta, foi dado por Deus para evitar a vingança. Nós não devemos nos vingar, mas nós devemos promover a vida. E eu quero lembrar aqui para vocês um famoso princípio, que você talvez já deve ter ouvido: olho por olho, dente por dente, ferimento por ferimento. Esta lei, a lei do talião, ela é estabelecida em Êxodo 21. E aparentemente, quando a gente lê isso, a gente pensa, nossa, como isso é cruel. Mas, queridos, a verdade desse princípio é que ele era bastante humano, pois ele evitava a vingança e o pagamento desproporcional por algum pecado ou algum crime. Aparentemente, quando nós olhamos olho por olho, dente por dente, ferimento por ferimento, nós achamos isso um absurdo. Mas a grande verdade, como o autor escreve sobre esse texto, olho por olho, dente por dente, ferimento por ferimento, e não cabeça por olho, sua família por um dente, toda a sua tribo, caso você me ofenda. Esse mandamento, esse princípio da lei do talião, esse princípio existia para promover a vida e evitar a vingança desproporcional. Queridos irmãos e irmãs, a vida deve ser promovida sempre. A vida deve ser sempre, queridos irmãos e irmãs, promovida por cada um de nós. E quando nós olhamos na palavra de Deus, existem vários mandamentos que nos ensinam isso.
vários mandamentos que mostram que Deus queria proteger o seu povo da vingança. E quando, queridos, nós olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus aprofunda este mandamento. Em Mateus 5:21, eu convido você, se puder, a abrir a palavra de Deus comigo, Mateus 5:21 até o 26, nós lemos assim: Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele no caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade lhes digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Quando nós olhamos para Jesus no Sermão do Monte, Jesus, queridos irmãos e irmãs, vai fundo, vai no profundo do nosso coração. E Jesus nos lembra que nós matamos alguém injustamente, não só quando nós tiramos a vida dessa pessoa fisicamente, mas a ira em nosso coração, o ódio que nós vamos alimentando no nosso coração por alguém, ao invés de promover a vida, promove a morte. Jesus nos ensina, queridos irmãos e irmãs, que nós podemos matar uma pessoa no nosso coração, que quando nós desprezamos alguém, que quando nós insultamos alguém, nós estamos, queridos irmãos e irmãs, matando essa pessoa. Nós não matamos alguém só quando nós atiramos ou quando nós damos alguma coisa para essa pessoa morrer, mas quando nós, queridos, olhamos para o outro e esquecemos que ele carrega em si a imagem do Criador, e ao invés de promover e usar todos os meios para gerar vida e cuidado sobre a vida do outro, nós estamos, queridos irmãos e irmãs, matando essa pessoa no nosso coração. E Jesus aqui, ele usa duas ilustrações. Jesus, ele diz que se nós temos alguma coisa contra alguém, antes de entregar a nossa oferta no templo, nós devemos nos reconciliar com o nosso irmão. Jesus aqui nos lembra que nós devemos, sem demora, fazer as pazes com alguém antes que nós sejamos levados ao tribunal e sejamos jogados numa prisão. Jesus, queridos irmãos e irmãs, nos ensina que nós não devemos alimentar ódio por ninguém, mas que nós devemos buscar a reconciliação. Não pode haver culto verdadeiro e liberdade verdadeira se eu e você matamos alguém no nosso coração. Existem pessoas que nos fazem mal, que nos fizeram mal. Eu tenho certeza. Eu tenho pessoas, você tem pessoas. Mas Jesus aqui nos lembra, queridos irmãos e irmãs, que só é possível ter verdadeira liberdade, culto verdadeiro, quando nós nos reconciliamos com aquele que nos faz o mal. Jesus nos lembra aqui que nós devemos nos reconciliar com o nosso irmão, que nós não devemos matar as pessoas no nosso coração, e se nós não, queridos, perdoarmos pela fé, porque isso só é possível pela fé, se nós não perdoamos aquele que nos fazem mal, Jesus diz que nós não seremos libertos enquanto não pagarmos o último centavo. Por que que eu não devo desonrar, odiar, ofender ou matar o meu próximo? Porque eu e você não devemos, queridos, nem por pensamentos, nem por palavras, nem por gestos, muito menos por atos, matar alguém fisicamente ou até mesmo no nosso coração. Por que que nós devemos abandonar todo o desejo de vingança? Por quê? Porque quando nós olhamos para Jesus, ele pagou até o último centavo.
Porque Jesus suportou o cálice da ira de Deus, ele tomou todo o cálice da ira de Deus que era contra nós, ele tomou o nosso lugar. Porque Deus, queridos, deveria nos matar, mas ao invés disso, que seria justo, mas ao invés disso, Jesus morreu por mim. Jesus nos reconciliou com Deus e com as pessoas. Jesus, ele nunca matou ninguém, ele nunca quebrou esse mandamento e nenhum dos outros 9 mandamentos. Mas Jesus, ele pagou com a sua vida por causa dos nossos pecados. Ao invés de ficarmos mortos, Deus nos deu vida. O inocente tomou o nosso lugar. E hoje eu e você somos chamados a sermos promotores da vida, a sermos embaixadores da reconciliação, pois foi isso que Deus fez. Quando olhamos para Jesus, vemos que o nosso Deus é um Deus de vida, que protege e promove a vida. Eu quero que você pense neste momento. Às vezes alguém te traiu, alguém te fez mal, e às vezes você, no seu coração, alimenta isso. E eu quero dizer para você, por causa da obra de Jesus, por causa da cruz, você pode perdoar aqueles que te fazem mal. Eu lembro de um caso, queridos, de uma pessoa que me fez um mal. E eu fiquei com muita raiva no meu coração dessa pessoa. Mas quando eu olhei para a cruz de Cristo Jesus e percebi e compreendi que Deus perdoou o imperdoável em mim, eu poderia perdoar aquela pessoa e não alimentar ódio e nem matar aquela pessoa no meu coração. Queridos, o chamado de Jesus para mim e para você é lembrar que o nosso Deus é um Deus de vida, que a vida deve ser protegida e que eu e você somos chamados a promover a vida aonde estivermos. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento, a colocar a sua vida diante de Deus, derramando o seu coração diante dele. Somente pela fé nós podemos amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem. Somente pela fé nós podemos, queridos, olhar para aquilo que Deus fez e ao invés de nos deixar entregues à morte, o Senhor nos deu vida. Pai, nós te damos graças, porque em Jesus Cristo nós temos vida. Nós te damos graças, Senhor, porque ao invés do Senhor nos deixar mortos nos nossos delitos e pecados, quando nós pecamos contra ti, quando nós nos rebelamos contra o Senhor, quando nós, à semelhança do filho pródigo, declaramos que para nós o Senhor estava morto, e nós cometemos esse pecado terrível, mas ao invés de nos deixar, ó Deus, longe de casa, o Senhor nos atraiu para ti. E antes mesmo de chegarmos, o Senhor veio correndo ao nosso encontro. O Senhor nos abraçou. O Senhor nos deu um banho. O Senhor nos deu roupa nova. O Senhor restituiu, através do anel da graça no nosso dedo. O Senhor fez uma grande festa. E o que nós queremos, Deus, nesse tempo de morte, nesse tempo que tantas pessoas estão morrendo, que sejamos, Deus, promotores da vida, a vida que recebemos, que sejamos realmente, Deus, instrumentos da tua vida, da tua paz, da reconciliação que o Senhor fez através da cruz de Cristo Jesus. Inclina o nosso coração para essa realidade, para que venhamos realmente, Deus, defender a vida, amparar aqueles que estão pensando na morte, ser, ó Deus, um sinal histórico do teu reino para que a igreja seja realmente instrumento na luta, Deus, contra o aborto e nos meios necessários para diminuir, para que isso seja realmente algo raro, para que o Senhor também promove no nosso coração a verdadeira vida, para que nós venhamos, Deus, a viver cada dia, não, ó Deus, quebrando este mandamento, mas lembrando que o Senhor é um Deus de vida, então nós devemos comer, beber, nos alegrar, cientes disso, que o mundo é a boa criação de Deus e que nós devemos fazer tudo que o Senhor pede a nós para gerar vida em nosso mundo.
fica sobre nós, fica sobre a tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.